E aí pessoal do direito, vamos começar nosso primeiro vídeo agora do primeiro capítulo, né? Primeiro vídeo não, mas do primeiro capítulo. E eu vou explicar para vocês tudo que fala nesse primeiro capítulo, detalhadinho, explicado, sem muita demora, coisa rápida, um capítulo só, ligeiro. Bora! California dreaming about you. Começando agora, o que ele já começa falando no primeiro capítulo logo de cara? Ele fala o que influenciou a criação da filosofia do direito. A filosofia do direito, ela é criada, assim, influenciada por três tipos de pessoas, ele fala no livro. Primeiramente, os filósofos, que com suas teorias de moral, justiça, sempre influenciaram a esse pensamento do que seria o direito, de como serviria o direito. Em segundo lugar, os juristas, que colocariam aquelas discussões sobre os postulados, o que era escrito na época de científico, artigos assim, contestando, falando, mas por que isso está certo, por que está errado, o que deve ser mudado, isso já não convém com a sociedade, com a cultura. Então os juristas seriam para essas discussões sobre o que seria certo, o que seria errado, o que estaria de acordo com as regras da época, o que não estaria. E em terceiro lugar, e aparentemente mais importante, os júris filósofos ele coloca. O que seriam esses júris filósofos? Seriam as pessoas que pensam o que é o direito? Por que o direito existe? Pode ir lá e denunciar. Quais são os conceitos básicos do direito? Então seriam as pessoas que refletem para ver o que é o direito. Por que isso existe? Existe alguma finalidade? Qual a função social? Então, os júris filósofos são os que pensam em relação ao que é o direito. O que é o direito e não o que tem nele, entendeu? O que é e não o que tem. Que merda, hein? Sabia não? Mas ele coloca que existe algo fundador da cultura na sociedade que leva à formação da filosofia do direito, que seria uma coisa dividida em três palavrinhas básicas: ação, conhecimento e pensamento. Mas o que seria isso? Duas levariam a uma. O nosso conhecimento, movido por uma ação prática, levaria o nosso pensar na sociedade, que seria a filosofia dentro do direito social. Nossa, falei tudo e vocês não devem ter entendido nada. Tá, então vou explicar. O que é o conhecimento? É aquilo que nos é tido por experiência na sociedade. Vamos dizer, eu sei que eu não posso matar outra pessoa. Aí um exemplo de ação seria a consumação, alguém fazer aquilo, pode até eu. Então vamos dizer, matei a pessoa. É ação. A ação mais o meu conhecimento faria eu pensar quais as consequências daquilo. Nesse meu exemplo, obviamente. Então, o conhecimento mais a ação prática leva ao pensamento. Então esse é o formador da cultura social. Seria essa junção dessas três palavrinhas. Mas o que é esse conhecimento? Você não entendeu direito o que é? Porque ele não é tão simples assim. Ele é dividido em três. Repara que tem várias divisões em tudo que eu estou falando. Tem três, tem dois. E no conhecimento não é diferente. Ele é dividido em três. O conhecimento vulgar, que é o que a gente tem na sociedade, assim. É o conhecimento por vivenciar. Como que é o conhecimento vivenciado? A gente tô na rua, conhecimento da família que ela transmite para mim no dia a dia, o conhecimento que a gente aprende na escola, esses conhecimentos assim de interação social mesmo, a gente para com a sociedade. É esses conhecimentos que nos é transmitido, mais ou menos um consuetudinário assim. E em segundo lugar, é o conhecimento científico. O que é o conhecimento científico? É o conhecimento que nos é dado através da lei, através do conjunto de leis como um sistema. Como assim? Existe o direito civil, o direito penal. É igual que a gente aprende na faculdade. Pensa assim, o conhecimento científico é o conhecimento que a gente aprende na faculdade. O direito civil, o direito penal, criminologia, se você tem criminologia, processo civil, processo penal. Isso é o conhecimento científico, aquilo que a gente estuda dentro do direito. E, por último lugar, o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele é aquilo
ele é aquele que interpreta os conceitos da filosofia. Ele analisa os postulados, ele analisa tudo que é escrito, analisa as jurisprudências, mas essa análise ela é feita em um modo valorativo, colocando os valores. O que isso condiz com a sociedade, isso não condiz mais com a sociedade, como a lei de 2015 que coloca o deficiente como plenamente capaz. Isso seria um modo de conhecimento científico por alguém que analisou aquela lei e falou: tá na hora de mudar. Então isso é um conhecimento científico. Ele pega aquilo que já está colocado e faz uma interação crítica valorativa. Ele critica aquilo mostrando os valores da sociedade, os valores que ele tem. Mas aí vem uma pergunta muito que todo mundo faria. O que leva a sociedade pensar nessas coisas? O que levaria as pessoas a pensar? A cultura, no livro Filosofia do Direito, ele coloca que a gente cria a nossa cultura através da discriminação. Não, a gente vê o negro e acha que ele é inferior. Não, não é esse tipo de discriminação. Não tem nada a ver com preconceito, nada. A discriminação, a gente vê aquilo que é ideal para a sociedade, transformar aquilo numa coisa concreta, que é possível, né? Não adianta você pegar e falar, não, vou criar algo impossível. Não. Uma coisa concreta possível, que seja colocada nas leis, no direito, em uma jurisprudência. Então, são aquelas coisas que a gente consegue, não é tocar, mas assim, consegue ver que é possível na sociedade. Então isso seria um formador da cultura. Essa discriminação de ver o que é o certo e o que é o possível, o que é o impossível. E um fato interessante que ele coloca no Filosofia do Direito é que é impossível você desprender as matérias do direito como você faz em outros campos. Vamos dizer, estou fazendo medicina. Eu consigo estudar biologia, eu consigo estudar... Não sei o que você estuda em medicina, por isso que eu estou fazendo direito. Mas, entendeu? Você consegue estudar duas matérias, na qual uma não tem relação à outra. Um exemplo. Agora me veio à cabeça um exemplo bom. História. Estou estudando história do povo do Ocidente, povo do Oriente. Se o povo do Ocidente come tal coisa e o povo do Oriente come tal coisa, pouco importa, entendeu? Pouco um vai interferir na vida do outro nessa alimentação de maneira que é inútil para mim saber. É claro. Já no direito não acontece isso. Se na Constituição Federal fala que eu tenho um direito, eu não posso ter uma lei no Código Civil, no Código Penal, que contrarie isso. Elas não são dispersas. Por mais que a gente estude separadamente, elas não são totalmente dispersas de uma maneira que a gente fale, não, vou estudar isso, se eu estudar o outro, pouco importa. Tá tudo interligado, entendeu? Tá tudo junto, de uma maneira que você estude uma tendo que saber a outra ou aprendendo a outra conforme o tempo, porque elas não estão totalmente soltas uma das outras. Então é impossível você desprender o direito totalmente. Ele sempre vai estar interligado um com o outro, você querendo ou não. As correntes de pensamento... Conforme o tempo passou, as correntes de pensamento... Conforme o tempo passou, as correntes de pensamento... Conforme o tempo passou, Why?
As correntes de pensamento sempre foram colocadas em uma linha temporal, ou conforme o tempo passou, as pessoas começaram a mudar. E ele dá alguns exemplos de coisas que influenciaram o pensamento dentro do direito por filósofos, sociólogos, até juristas. E ele começa com o ceticismo dentro do direito. O que seria o ceticismo dentro do direito? A principal arma do ceticismo dentro do direito foi a argumentação sobre a hermenêutica. Se existe a hermenêutica da interpretação das leis, como que você sabe o que as leis querem dizer de uma maneira única? Não tem como. Cada júri, cada jurado, cada juiz interpreta a lei da maneira que ele quer. Então não existe uma verdade só dentro da lei. Existem várias verdades que o juiz vai escolher a que ele quiser, a que ele se identifica. E o ceticismo normal é exatamente isso, você acreditar que não existe uma verdade. Logo, o ceticismo dentro do direito, ele é colocado dessa maneira. Não existe uma verdade só dentro da lei, já que existe a hermenêutica, que você pode interpretar a lei da maneira que o juiz quiser, que o jurado, entendeu? Que o júri quiser. Então o ceticismo ele se baseou muito nisso. E o principal provedor do ceticismo dentro do direito foi um cara que a gente vai ouvir falar bastante dele no direito, creio eu, que chama Hans Kelsen. Ele tem uma teoria kelseniana, eu não vou entrar muito em detalhes, que não vai demorar muito, mas fique sabendo que é isso. Ele ele colocava que a hermenêutica gerava várias verdades dentro do direito. Em segundo lugar, é o pragmatismo. O pragmatismo ou criticismo, que seria a maneira de criticar mesmo as coisas que acontecem dentro do direito. E o principal que ele coloca dentro do livro é o Nietzsche, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar em filosofia, é um filósofo contemporâneo, e tem várias teorias dentro de todos os livros, muito misturado as teorias dele, então para você saber o que ele pensa sobre um assunto, você acaba tendo que ler todos, e é complicado, porque é difícil, que ele não escreve como todos, mas enfim. O pragmatismo, que seria que o conhecimento, esses três conhecimentos, eles só teriam validade, só fariam sentido quando colocados realmente em prática. Não adiantaria você pegar, sei lá, vou criar uma lei aqui, aí eu crio a lei. Pega aqui a leizinha aqui, ó, finge que eu sou um... Como fala? Aqueles caras que escrevem a Constituição, que eu esqueci o nome, que eu tô com a cabeça meio louca. Tô lá escrevendo a Constituição, acho uma... Que saber? É proibido andar pessoas que tenham 4 pernas. Nunca vai acontecer mesmo, vou colocar aqui. Escrevo lá. Não faria sentido. Então o pragmatismo, ele critica exatamente essas leis, esse modo de pensar dentro do direito, que não fazem sentido algum, sabe? Pra que tem isso se nunca vai usar, nunca foi usado? Então ele falava, o conhecimento só tem sentido quando ele realmente é colocado em prática. Temos o direito à vida. Se sei lá, no Código Penal fala, é permitido matar todo mundo. Qual o sentido do direito da vida se pode matar todo mundo? Então, tipo, você fica naquela. Pra que existe um se tem outro contradizendo, entendeu? O pragmatismo, ele criticava exatamente isso dentro do direito, principalmente Nietzsche. E para finalizar, 2 últimas coisas. O que eu posso dizer assim, é o que vai dar um pouquinho menos de trabalho, rapidinho, mas que eu vou ter que dar uma explicadinha. Bem simples, bem sintetizado. Os romanos, desde sempre, já falavam que as leis não poderiam ser únicas para a vida inteira. Aí tem uma frase em latim deles, que foi descoberta, né, nos escritos, que falava Omnia periculosa
este. O que seria isso? Toda definição de direito propriamente dita é perigosa. Mas por que isso? Por que esse perigo? Porque desde Roma, desde aquela época, eles já percebiam que a sociedade evoluía com o tempo e os costumes mudavam, o pensamento das pessoas mudava, evoluía, involuía. Então, com o tempo, o direito era necessário a mudança do direito. Mudança das leis, mudança dos costumes, porque o direito tem que acompanhar os costumes. O direito tem que acompanhar a cultura do povo. Se o direito não acompanha a cultura do povo, ele já perde sua função, igual os pragmatistas falavam. Se não colocado em prática, não tem sentido algum. Então, desde Roma eles já falavam nesse conceito, que é um conceito que é colocado até hoje pelo direito. Então ele é bem válido e ele cita essa passagem no livro dessa frase em latim dos romanos. Em último lugar, Kant, que é um dos principais, se não o principal filósofo até hoje, mas é o principal da era moderna. Ele sintetiza tudo que eu falei de conhecimento aí, que o conhecimento não é válido, que o conhecimento é válido, vulgar, científico, filosófico. Ele sintetiza tudo em 2 palavras. O conhecimento é a razão mais a experiência. Cara, rapaz, olha, dá até um negócio no coração de tão esperto que um cara desse é. Você reparou que tudo que eu falei, Kant sintetiza em, parece que faz criança dar risada assim, igual bobo, de tão simples que fica. O conhecimento nada mais é que a gente usar a nossa razão, o nosso pensamento, mais o que a gente vivencia. Então Kant só simplificou essa ideia, que é válida, muito válida. A razão, experiências do dia a dia, formam conhecimento. Perfeito. Certinho. E é nesse clima de síntese que a gente acaba a nossa aulinha de hoje. Primeiro capítulo, coisa rápida, espero que vocês tenham entendido. Caso ficou alguma dúvida de conhecimento, o que é conhecimento, quem é Kant, sei lá, quem que é Nietzsche, nunca ouvi falar. Deixem nos comentários, se precisar de alguma dica de leitura eu passo para vocês. E é isso aí, deixa seu like, se inscreve no canal, liga o sininho para quando eu postar um vídeo novo. Normalmente vai ser de quarta e sábado, ou quarta ou sábado. Vai depender da semana, como que eu estou na faculdade, se tiver algum trabalho para fazer vai ficar um pouco mais corrido. Mas liga o sininho aí, na hora que ver, chegou a mensagem, opa, já vem, já dá seu like. E é isso aí, brigadão, vamos gabaritar nesse estudo.